E aí, terceiro ano, vamos para mais uma revisão de língua portuguesa, vamos lá? Vamos dar uma revisada nos conteúdos para dar uma refrescada, vamos lá? Hoje nós vamos dar uma revisada em substantivo comum e substantivo próprios, sinais de pontuação e adjetivos. E aí, vamos lá? Substantivo comum, ele não nomeia um ser específico, mas sim uma classe. Então, ele já está dizendo que ele não nomeia um ser em específico, ele não dá nome àquele ser em específico, ele nomeia aquela classe dos ser. E aqui eu tenho um exemplo, gato. Então, ele não está nomeando o ser em específico, ele não está nomeando, não está dando o nome do gato, certo? Sabemos que o nome gato é um substantivo comum, mas o nome do gato não é um substantivo comum, porque ele não está especificando o nome do ser. Cachorro também é um substantivo comum, televisão é um substantivo comum, pessoa é um substantivo comum. Aqui a pessoa, sim, pessoa é um substantivo comum. Agora o nome da pessoa, que não é um substantivo comum, é um substantivo próprio. Cidade também é um substantivo comum. Agora o nome da cidade, se ele nomeasse e classificasse a cidade, aí sim o nome dela seria um substantivo próprio. Mas a cidade é um substantivo comum, a palavrinha cidade é um substantivo comum. E temos país, país também é um substantivo comum. Já o substantivo próprio, ele nomeia um ser particular, o ser é preferido pelo nome que é propriamente seu. Por isso é escrito com letra maiúscula. O que eu acabei de falar. Aqui ele já dá nome ao ser. Então ele já diz que o ser, o que é que o ser é. Ele não está definindo não. Aqui eu tenho um exemplo. Nina. Nina é o nome da gata. Aqui o ser, a tia, mas não é um gato? Sim, é um ser. Ele nomeia o ser, mas ele não classifica ele não. Então não podemos saber se ele é gato, se ele é gata, se ele é masculino, é feminino, se é macho ou se é fêmea. Sabemos que a palavrinha gato é um substantivo comum, tá? Mas aqui Nina, ele já especificou, ele já deu nome ao gato. Então ele disse que o nome do animal é Nina, que o nome da gata é Nina. Então se a gata é Nina, então Nina é um substantivo próprio, porque é o nome da gata. E tem que se iniciar com letra maiúscula. E aqui nós temos Totó. Quem é Totó? Totó é o cachorro. Totó é o nome do cachorro. Oxe, tia, a senhora acabou de falar que cachorro é substantivo comum. Isso mesmo, cachorro é substantivo comum. O nome do cachorro, o nome do ser, que é um substantivo próprio. Totó é um substantivo próprio e é escrito com letra maiúscula. Temos nome da TV. Televisão é um substantivo comum, mas a marca da TV, tá? Ou o nome da TV é um substantivo próprio. Sony. Sony é a marca da TV. Então ela é um substantivo próprio e ela é escrito com letra maiúscula. Se inicia com letra maiúscula. Todo substantivo próprio se inicia com letra maiúscula. E eu tenho Maria, que é o nome da pessoa. A pessoa é um substantivo comum, já o nome da pessoa não é um substantivo comum, é um substantivo próprio. E também aqui eu tenho cidade, o nome da cidade, União. União é um substantivo próprio, cidade é um substantivo comum. E aqui eu tenho país, que é Brasil, o nosso país é o Brasil. País é um substantivo comum. Já o nome do país é um substantivo próprio, porque ele está dando nome ao ser. Então, ele é um substantivo próprio. Quando ele não especifica o ser, não nomeia um ser em específico, ele não está nomeando, não está dando nome, classe, nada, então ele é um substantivo comum, certo? Vamos para a próxima. Sinais de pontuação. E aí, nós vimos lá no livro, né, que tinha algumas questões de sinais de pontuação e teve gente que ficou um pouco em dúvida devido a isso. Então vamos lá, ponto final. E aí, tia, quando é que eu uso um ponto final em uma frase? Eu uso um ponto final quando eu termino ao término de uma frase. Ó, serve para indicar o final de uma frase. Quando eu uso o ponto final, eu estou indicando que eu terminei a frase. Então está aqui exemplo, Marina adora ir ao cinema. Então Marina adora ir ao cinema.
ponto final. Então, eu finalizei a frase. Aqui eu tenho pontos de interrogação. Quando é que a gente usa um ponto de interrogação? Serve para quê? Serve para indicar uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta para alguém, então eu uso o ponto de interrogação. Você não quer passear? Você não quer passear comigo? Estou fazendo uma pergunta. Você não quer passear comigo? Então eu estou perguntando se você não quer passear comigo. Estou fazendo uma pergunta. Ponto de exclamação. Ponto de interrogação. Perdão. Aqui nós temos ponto de exclamação. Indica alegria, espanto, irritação, medo e tristeza. Então, ponto de exclamação, ele indica tudo isso, tá? Pode ser a pessoa alegre, pode ser um espanto, entendeu? Pode ser irritada. Ai, que medo, com medo, certo? E também pode ser uma tristeza. A pessoa pode estar muito triste. Então, todas as frases, o ponto de exclamação, ele indica isso. Ele indica todos esses que estão aqui. Eu tenho alguns exemplos aqui. O exemplo, que delícia, este bolo é maravilhoso. Ó, que delícia. Tá vendo? Ponto de exclamação. Este bolo é maravilhoso. Certo? Aqui nós temos a vírgula. E aí, tia, quando é que eu sei que eu tenho que usar uma vírgula? Para que serve a vírgula? A vírgula serve para dar uma pequena pausa, tá? Nas palavras, nas frases, nos textos. Ó, serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Estamos lendo um texto, a vírgula está lá para que pausamos um pouco e demos continuidade. Então, ela serve para pausar a leitura, separar elementos em uma frase e para separar o nome de lugar e na escrita de datas. Principalmente na escrita de datas, nós sempre usamos a vírgula, tá? Exemplo, Goiânia, a vírgula, 22 de fevereiro de 2009. Então está aqui um exemplo de uma vírgula, quando é que nós precisamos usar a vírgula. Hoje vamos ao cinema, pausa, vírgula, uma pequena pausa. Almoçar na casa de meus avós, vírgula, pequena pausa de novo. Ao parque de diversões, vírgula, e ao teatro, ponto final, porque eu finalizei a frase. Certo? Ponto e vírgula. Já vimos quando é preciso usar a vírgula. E agora, como é que a gente sabe quando devemos usar o ponto e vírgula? E aí? Indica uma pausa maior que a vírgula. A vírgula, ela só indica uma pequena pausa. A gente pausa um pouquinho e dá continuidade rapidamente. Já o ponto e vírgula, a gente tem que parar um pouco para depois continuar. Exemplo, precisamos estudar bastante. Essa semana teremos avaliações todos os dias. Então, precisamos estudar bastante. Essa semana teremos avaliações todos os dias. Então, a pausa é maior porque ela usou um ponto e uma vírgula. Dos pontos. Para que servem dos pontos? Eles são usados para fazer explicações sobre algo. Gostaria de fazer algo diferente, viajar para a praia. Indica uma relação. Quando é que ele indica uma relação? No meu colégio há quadras de esportes, piscinas e salão de festas. Então ele está indicando aqui uma relação, que no colégio há essa inter-relação aqui, ó, de quadra, de esporte, piscina, salão de festa. Eles estão relacionados em um mesmo lugar, que é onde? No colégio. No meu colégio há. O que é que há no colégio dele? Há quadras de esportes, piscina, salão de festas. Indicará a fala de um personagem em um diálogo. Ele também serve para indicar a fala de um personagem em um diálogo. Então, dos pontos serve para quê? Para fazer explicações sobre algo. Se você vai explicar algo, você usa dos pontos. Se você vai indicar uma relação de alguma coisa, você também pode usar dos pontos.
e para indicar a fala de um personagem em um diálogo, como a gente viu lá uma questão que tinha no livro, na videoaula, que ele tinha 2 pontos onde indicava a fala de um personagem. Além de ter os 2 pontos, usava aspas, porque a fala do personagem vem acompanhado por aspas. Mamãe disse: filho, tome cuidado. Vamos para a próxima. Reticências. Quando é que usamos a reticências, que é aqueles 3 pontinhos que a gente vê lá no livro? Tá? Às vezes a gente está lendo e lá tem aqueles 3 pontinhos, a gente não sabe nem o que é aquilo. Aquilo se chama reticências, significa o nome daqueles 3 pontinhos. São usados para indicar uma interrupção de um pensamento. Se a gente está lendo o texto de um personagem, então quando ele vai ler, ele vai falar um pensamento dele, então tem aqueles 3 pontinhos. Olha, eu gosto de você, vírgula, mas 3 pontinhos. Mas está indicando um pensamento. Aspas. Quando é que eu uso a aspas? Para que é que ela serve? Serve para indicar a fala de outra pessoa no texto. Serve para destacar pontos importantes como nome, estrangeiros, gírias e outros. As palavras são como os pássaros. Aspas. As palavras são como os pássaros. Dizia um importante poeta. Então ele disse, aqui abriu aspas e aqui fechou aspas. As palavras são como os pássaros. Adjetivos. Agora vamos ver um pouquinho de adjetivos, que a gente também já viu adjetivos. Vamos dar uma revisada para que a gente possa compreender melhor. O que é adjetivos? Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto ou estado. Então, o adjetivo, ele caracteriza o substantivo, ou seja, ele dá características ao substantivo. Entendeu? Se eu dissesse assim, os meus alunos são muito inteligentes. Então, alunos são o substantivo, tá? Inteligentes foram as características que eu dei aos meus alunos. Então, é um adjetivo. Aqui eu tenho exemplo, casa velha. Casa é um substantivo. Mas qual foi a classificação que eu dei à casa? Que ela era o quê? As características que eu dei a ela foi o quê? Que ela era o quê? Velha. Então, eu estou dizendo que a casa é velha. Casa é um substantivo, velha é o adjetivo, que foi a característica que eu dei a ela. O adjetivo velha caracteriza o substantivo casa. Ou seja, casa é substantivo e o adjetivo velha ele está caracterizando a casa. Está dando características à casa. Poderia ser bonita. A casa é bonita. Casa, bonita. Casa, substantivo. Adjetivo, bonita. Eu estava dando características a essa casa. Eu estava dizendo que esta casa, ela é bonita. Exemplo, prédio antigo. Prédio antigo, estou dizendo que o prédio é antigo, então eu estou dando características ao prédio. E aí, tia, como é que eu sei quem é o substantivo, quem é o adjetivo? Quem é que está ganhando a característica? Está recebendo as características? O prédio. Prédio é o substantivo, tá? E quem dá a característica ao prédio é o adjetivo. Então, eu tenho aqui, ó, prédio antigo. Prédio é o substantivo, antigo é o adjetivo de prédio. O adjetivo antigo caracteriza o substantivo prédio, que eu acabei de falar. Ele está dando características, tá? O substantivo é o prédio e o adjetivo é o antigo. Também poderia ser prédio grande, prédio pequeno. Eu estava dando características, estava dizendo que ele era pequeno, que ele era grande. Então, essas são características, adjetivo é isso, são as características que a gente dá ao substantivo. Pode ser uma qualidade, pode ser um aspecto ou estado, tá? Que a qualidade é a mesma coisa da característica. É a gente dar uma qualidade a um ser, a uma pessoa, a uma coisa, tá? Se eu dissesse mesa velha, mesa quebrada, mesa era o substantivo, quebrada o adjetivo.
Então, eu estou dando característica a esse ser, que é o substantivo. Certo? Aqui eu tenho outros exemplos de adjetivos, tá? Exemplos de palavras que são adjetivos. Vermelho, quente, frio. Eu podia dizer, meu sapato é vermelho. Sapato é o substantivo e o adjetivo seria vermelho. Eu estava dando qualidade, eu estava dando características ao meu sapato, tá? Estava dizendo, meu sapato é alto, é baixo, é vermelho, é verde, amarelo. Quente. Quente também é um adjetivo. Meu café está quente. Café é o substantivo. Adjetivo, quente. Eu estava dando uma característica, uma qualidade, um aspecto ao meu café. Estava dizendo que ele estava quente. Frio, quente ou frio. A mesma coisa. Largo, né? Se eu dissesse meu casaco é largo, eu estava dando uma característica ao meu casaco. Casaco é o substantivo, largo, adjetivo. Escuro é um adjetivo. Laranja, que é uma cor. Pequeno, falador, tímido. Amarelo, lindo, alegre, inteligente. Castanho, alto, simpático, feio. Todos esses exemplos são exemplos de adjetivo, tá? Que pode vir acompanhado de um substantivo. Tá? Então a nossa aula foi essa, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.